melhor programação. Se liga. Momento de meditação. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eclesiastes 7:3. Quando a tristeza vem sob o poder da graça divina, ela tem um múltiplo ministério em nossa vida. A tristeza revela profundezas de nossa alma que não conhecíamos, bem como capacidades, experiência e serviço que ignorávamos. O sofrimento é o arado de Deus que resolve as profundezas da alma para que ela possa produzir mais abundante colheita. Num mundo decaído, o sofrimento desprovido, porém, do desespero, é um instrumento escolhido por Deus para nos revelar aos nossos próprios olhos. É na hora da luta, da dificuldade, que às vezes nos sentimos mais dispostos a usar toda a nossa capacidade em servir a Deus e ao próximo. Ninguém é grandemente usado por Deus sem antes ser quebrado. É o sofrimento que faz dilatar a alma. Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Muito boa tarde para você, conectado aqui na viva.net.br, que Deus te abençoe. Mais um dia que estamos aqui no nosso encontro marcado de todas as quartas e sábados para discutirmos temas relevantes para toda a sociedade. Hoje, quarta-feira, dia 1º de agosto de 2018, mais um dia em que nos prepara o Senhor e estamos alegres para mais uma programação feita exclusivamente para você. Eu sou o seu irmão em Cristo, André Vitói. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar meu amigo Dr. Francisco Tenório. Vamos discutir temas relevantes e hoje, em especial, nós vamos discutir o projeto de lei que estabelece o pagamento das custas processuais. Atenção, advogados e profissionais do direito, é um assunto que muito te interessa. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e eu volto com a nossa entrevista de hoje. Não saia daí, divulgue para os seus amigos. radioviva.net.br. Viva a vida! Viva feliz! Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Nunca sabemos quando um assalto pode acontecer. Estamos sempre vulneráveis a esse tipo de ação. Mas caso ocorra, mantenha calma, não reaja em nenhuma circunstância. Sua vida vale mais do que uma luta corporal. Procure não carregar objetos de valor, grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito, se não houver necessidade. Para se sentir mais confortável, observe atentamente as pessoas em atitudes suspeitas próximas ao local que você está. Evite lugares sem iluminação e com pouco movimento. Rádio Viva! O SUS está promovendo a campanha de vacinação contra a gripe. É só uma picadinha de leve para deixar sua imunidade mais forte. Febre, tosse, dor na garganta, dor de cabeça. Ninguém quer sentir aqueles sintomas tão indesejados de uma gripe, não é mesmo? Em casos graves, pode causar falta de ar, febre por mais de 3 dias, dor muscular intensa e prostração. A vacinação é essencial para manter a gripe longe. Proteja a sua saúde, a sua vida em primeiro lugar. Todo mundo tá ligado? Todo mundo tá ouvindo? Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói.
Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso quadro de entrevistas aqui na Rádio Viva e também canais parceiros que estão em rede conosco. Hoje, mais um dia em que nós iremos bater um papo mais do que especial com o nosso amigo Dr. Francisco Tenório e também Dr. Carlos de Castro Magalhães. Dr. Francisco Tenório é advogado, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e o Dr. Carlos de Castro Magalhães é advogado e presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil no bairro Imperião de São Cristóvão, é sócio do escritório de advocacia Castro Magalhães aqui na Tijuca, Rio de Janeiro, e editor dos programas O Povo da Justiça e Cristofobia. Meu querido doutor Tenório, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez. Graça e paz, André, graça e paz, amados ouvintes. Espero que essa nossa entrevista de hoje seja para edificação e que nós consigamos aí o apoio dos nossos ouvintes para mais um projeto que vamos debater aqui. Muito bem, doutor Carlos de Castro, seja muito bem-vindo, graça e paz. Muito bem-vindo, André, muito obrigado por nos receber mais uma vez no seu programa. É uma alegria estar aqui com tão dileta audiência e com tão querido companheiros de mesa. Muito bem. Doutor Tenório e doutor Carlos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto de lei número 8774 de 2017, que estabelece o pagamento das custas e taxas judiciais somente após o trânsito em julgado da decisão final do processo. Doutor Tenório, o que te levou a idealizar esse projeto? Então, André, na minha militância como advogado e também exercendo funções dentro da OAB, como delegado da ordem, também como membro do conselho, na época diretor da Escola Superior de Advocacia, quando eu estava na subseção Madureira Jacarepaguá, eu senti dentro da classe da advocacia alguns problemas ocasionados pela questão de recolhimento de custas inicial, ou seja, o pagamento das custas para ingressar com a ação judicial. E ao ver essa situação, eu, mesmo sem ter mandato político, idealizei o projeto. Estive em São Paulo e também em Brasília fazendo lobby, e um amigo, o deputado Nilton Tato, que ele é de São Paulo, é deputado por São Paulo, ele nos abraçou e protocolou esse projeto e outros dois também que são de extrema relevância para a advocacia. E deputado Nilton fez o protocolo na Câmara, só que o projeto está caminhando a uma velocidade tartaruga e conta com a antipatia de alguns segmentos que não têm interesse que o projeto ande, porque beneficia o povo, mas não beneficia alguns grupos privilegiados. Tem grupos que têm interesse em dificultar o acesso ao judiciário, já que dificultando o acesso ao judiciário, esses grupos conseguem perpetuar a sua conduta ilícita ou abusiva contra parte da sociedade. Qual foi a ideia? Eu observava que nós tínhamos muitos casos de processos que o valor das custas eram altos por conta do valor da causa, e quando chegava ao final, a pessoa não ganhava nada de indenização porque era mero aborrecimento, ou vinha uma indenização pífia e o processo demorava muito para tramitar. E vi casos também de pessoas que ganhavam muito bem, não conseguiam o benefício da gratuidade de justiça, tá? Que é um argumento daqueles que estão contra o nosso projeto, é que teria a gratuidade de justiça, mas hoje cada dia é mais difícil conseguir essa gratuidade de pessoas que têm uma boa renda. Mas, por exemplo, você sustenta uma madrinha que não é parente, ela é doente, ela toma medicamentos caros, faz um tratamento muito caro, você é que banca, então você ganha R$6.000, mas 3.000 é para manter a saúde da sua madrinha. Você paga mais 1.500 de aluguel, e aí mais luz, água, telefone, essas coisas todas, e você vai comer o quê? Não sobra nada, já está no saldo negativo. E os juízes negam gratuidade nesses casos muitas vezes, tá? Isso é fático. Então eu busquei a seguinte ideia: pensar num projeto que facilitasse o acesso à justiça e fizesse com que essa cobrança da taxa judiciária e das custas fosse justa. Por quê? Que fosse calculada em cima do valor da sentença, da decisão do juiz, e ao final, para poder obrigar o tribunal a trabalhar
andar com os processos para poder arrecadar e também obrigar o tribunal a acabar com aquelas indenizações em valores vis, tá? Por conta do tal mero aborrecimento que hoje, infelizmente, tem sido um estímulo a empresas que lidam com consumidores manterem suas condutas abusivas, porque elas sabem que o consumidor entra na justiça e o judiciário vai falar que é mero aborrecimento. Então isso vai humanizar e dar mais eficiência e eficácia no acesso ao poder judiciário. Muito bem. Doutor Carlos, quais os benefícios deste projeto de lei? O senhor que atua também na área jurídica, o que o senhor vê de pontos positivos, de benefício desse projeto de lei? O que eu veria no primeiro momento seria a facilitação do acesso à justiça. Realmente, nós temos casos em que, e eu como advogado já tive clientes que passaram por esse drama, em que o cliente tem uma situação patrimonial boa, mas não tem uma situação financeira, não tem dinheiro disponível para tomar providência, para adentrar com medidas judiciais, com uma ação judicial. Por quê? Porque as custas são elevadas. Então o que ocorre é colocar o pagamento das custas, e aí nós, quando falamos custas, falamos das despesas judiciais, que inclui custas judiciais e taxa judiciária. Colocar o pagamento desses valores para o final do processo realmente permite a ele promover a demanda, a defesa do seu direito, mas sem ficar limitado àquele provisionamento que naturalmente se faz no início, que é a reserva de um valor para as despesas do processo. Porque aí essa condenação em custas ao final, ela pode ser ampliada para aquelas despesas do curso do processo, como nós temos o caso dos honorários periciais também, né? Então, citação por edital. Hoje você tem que promover se o seu devedor ou o réu ou aquele contra quem você demanda, ou melhor, em face de quem você demanda, for desaparecido, você tem que citá-lo por edital, que implica até em pagamento de despesas para um jornal. Ou pagamento de despesas para o Diário Oficial. Você tem que publicar no Diário Oficial e também publicar no jornal de grande circulação. E aí você já vai R$1.000, R$1.200, R$1.300, de acordo com o jornal onde você publica. Então fica difícil para um homem comum e acaba fazendo com que ele não demande, porque às vezes ele é um direito incômodo, mas que a quantificação financeira dele vai ser em torno aí de R$10, R$15.000. Por exemplo, o caso recente que eu tive, você vai promover a cobrança de cotas condominiais, você tem que citar um dos réus por edital. E as cotas, pela prescrição delas, às vezes não vão passar de R$15.000, mas elas têm, o não pagamento delas tem um impacto negativo na vida condominial, porque gera uma situação de antagonismo muito grande, porque ficam vários condôminos injuriados, revoltados pelo fato de pagarem a despesa de um outro, mas que consegue se evadir ali da citação judicial. Então o que ocorre? Essas despesas sendo pagas ao final vão ter também esse caráter, vão trazer esse benefício de acelerar a pacificação dos conflitos que nós temos na nossa sociedade. Doutor Tenório, esse é um projeto de lei que beneficia só o advogado em si ou a população em geral? André, quando eu fiz o projeto, eu pensei primeiro no advogado, não nego, na minha classe profissional, mas ele beneficia toda a sociedade. Por quê? Quando você tem um tribunal que já recebe um repasse de orçamento do governo, tá? Da arrecadação tributária normal do Estado e da União. Então, por isso, o projeto não fala em pagamento de metade no início e metade no final, porque já há um repasse para o tribunal dos tributos que nós pagamos normalmente. Então, a primeira ideia é, se o processo só vai ter a arrecadação das custas ao final,
o tribunal vai ser obrigado a andar mais rápido. Então, aquele problema que, inclusive, nas igrejas, nós estamos aqui no canal, a Rádio Viva é um canal voltado para o segmento cristão. Então, nas igrejas, aquelas pessoas orando lá e pedindo a Deus, meu Deus, o meu processo está há tantos anos. Aquele caso que tem muito comum em cidade do interior do juiz que aparece lá uma semana sim, outra não, para trabalhar 3 vezes, né? 3 dias apenas. E aí, com isso, a morosidade no sistema vai acabar, porque o tribunal vai ser incentivado a colocar os seus servidores e magistrados para trabalharem mais rápido, produzirem mais, provavelmente vai começar a inibir aquele caso de ausência de magistrados às segundas e sextas, que é muito comum. Para quê? Para que os processos andem mais rápido e com isso arrecadem. Então, se anda mais rápido, beneficia o advogado, mas o cliente do advogado também, o cidadão comum, tá? Segundo ponto, que beneficia toda a sociedade, democratiza o acesso à justiça. Por quê? Agora não tem aquele problema de gratuidade, de provar a hipossuficiência para não pagar custas. Vai até o final da ação e lá no final tem essa previsão no projeto de lei. Se a pessoa for hipossuficiente, então ela vai ter ali a sua gratuidade concedida. Até porque, às vezes, é um caso comum, que o tribunal hoje ele não arrecada. A pessoa tem a gratuidade no início, mas no processo ela ganhou uma mega indenização e aí ela já pode pagar, né? E aí da própria indenização se descontariam as custas, né? Outra questão também que beneficia toda a sociedade, principalmente na área do direito do consumidor. As pessoas que sofrem abusos por parte de grandes empresas na relação de consumo, principalmente telefonia, operadora de cartão de crédito que negativa o nome, produto que vem com defeito e não consegue a troca, que hoje boa parte dos juizados especiais dão como mero aborrecimento e não dão indenização. Eles vão ser estimulados a dar indenizações em valor justo. E quando você tem, para casos que são repetitivos, indenizações em valor maior, justo, você passa a ter nas empresas uma conduta preventiva. Deixa de ser negócio pagar lá um advogado para defender a empresa e passa a ser negócio investir na qualidade para evitar o problema de erro no sistema com negativação, de cobrança abusiva, de produto defeituoso. Por quê? Porque sabe que se continuar agredindo o consumidor, ainda que um grupo pequeno entre na justiça, porque a maioria não entra, aquele grupo que entrar vai ser indenizado e vai doer no bolso da empresa que está agindo de maneira errada para com o povo. Muito bem. É interessante esse projeto de lei e eu já fico muito feliz aqui por esse esclarecimento, porque mais uma vez faço até importante a gente divulgar esses projetos de leis, porque são de pessoas que vivem a dificuldade, vê a dificuldade e traz uma ideia, né? Não basta simplesmente ter a ideia, você tem que agir, né? E mais uma vez esse projeto veio para benefício não só do profissional do direito, mas também da pessoa que está ali precisando de um acesso na justiça. Mais alguma colocação, doutor Carlos? Eu gostaria de destacar que é necessário, para que esse projeto de lei vá à frente, é necessário o apoio popular. Quem demanda em juízo sabe sobre custas judiciais, ou por ter tido que assinar uma declaração de hipossuficiência, ou ter que ter repassado cópia do seu olerite ou da sua declaração de imposto de renda para o advogado para justificar a impossibilidade de pagar, ou por ter pago realmente as custas. Eu tenho certeza que quando ele pagou as custas, ele não achou o valor barato. Ele achou o valor um valor significativo, e ele foi sensível a esse valor. Quer dizer, deve ter feito falta em alguma despesa dele daquele mês, algum tipo de restrição a pessoa faz para pagar as custas judiciais. Então, o que eu gostaria de destacar é que, se você ainda não pagou custas judiciais, você um dia vai precisar pagar.
Por isso é necessário, seja por experiência, seja para lutar contra essa possibilidade de ter que vir a pagar, para ter acesso à justiça. Veja bem que nós não somos contrários ao pagamento, nós somos favoráveis a que elas sejam pagas após, pelo menos, a prestação jurisdicional, que é o mínimo, que é a sentença final do processo. Se você quer ter uma melhor garantia ou um serviço de prestação jurisdicional compatível com o que você paga, então você tem que aderir a esse projeto de lei para que ele seja pago realmente ao final. É necessário o apoio popular. Então anote aí o número do projeto de lei, entre lá no site da Câmara dos Deputados, envie o seu e-mail para eles, envie o seu e-mail para os deputados que você conhece, colocando, olha, quero todo o apoio ao projeto de lei número tal, para que ele seja votado no sentido de ser aprovado e garantir o pagamento das custas judiciais ao final. Muito bem. Doutor Tenório, mais alguma consideração? André, basicamente eu queria aqui agradecer ao deputado Nilton Tato, que teve a coragem, porque eu confesso que eu falei com vários deputados sobre esse projeto e a maioria teve medo de uma retaliação do Poder Judiciário, tá? Porque você tirar a arrecadação do início do processo e jogá-la para o final e veicular ao valor da sentença, fere interesses do Poder Judiciário hoje, beneficia o povo, mas para o tribunal isso pode não parecer muito interessante. Ele foi o único em toda a Câmara, e eu visitei mais de 10 gabinetes, tá? Na viagem que eu fiz para fazer lobby, não visitei o gabinete do deputado Nilton, mas depois em São Paulo, conversando com o irmão dele se interessou, ligou para ele e falou. E aí, a partir daí, junto também com o amigo Everton Ferreira, que é da Câmara Municipal, é um servidor da Câmara, nos ajudou a fazer a ponte, e o deputado Nilton prontamente abraçou o projeto, que ele falou: eu tô aqui para poder defender o povo. Quem me elegeu e quem me apoia é o povão pobre, a classe média de São Paulo, são os trabalhadores. Eu não posso ter medo de uma retaliação de um tribunal no futuro, porque eu feri um interesse arrecadatório. Eu tenho que pensar no bem do cidadão. Então, minha gratidão ao deputado Nilton Tato, também ao Everton, ao Rubervon e ao Jair, que nos ajudaram nesse contato, e eu espero em Deus que você que nos ouviu nos apoie também, tá? Enviando e-mail para algum deputado que você tenha votado. Não conheço deputado nenhum. Você votou em alguém? Ou então, se você não votou, pega aí os deputados do seu estado, né? Pela internet, pega os e-mails e manda lá cobrando, tá? A tramitação e a aprovação do projeto de lei 8774 de 2017, tá? Que na Câmara consta como autoria do deputado Nilton Tato. Nossa autoria intelectual, mas protocolado lá na Câmara por ele, um grande amigo, viu? E que Deus abençoe. Espero que essa entrevista de hoje repercuta em todos os canais que vão veiculá-la, para que nós tenhamos a adesão do povo para apoiar esse projeto. Muito bem, mais uma informação importante, né? Mais um projeto de lei importante aí para discutirmos. Doutor Carlos, suas considerações finais e também os meios de comunicação aí, de contato, fica à vontade. Só repetindo, né? Na minha fala eu não disse, o número do projeto de lei é PL 8774/2017. Né? Então apoie esse projeto, que foi idealizado pelo nosso colega Dr. Francisco Tenório. Minhas considerações finais são no sentido de, olha, devemos apoiar um projeto que facilita o acesso à justiça. Não tem mais o que dizer. Ele não quer que o acesso seja gratuito, no sentido de que quem tem deixe de pagar, mas é um processo que quer que o valor seja pago após a prestação do serviço jurisdicional, o que é justo também, o que é justo e é razoável, e conforme a qualidade desse serviço, porque ao pagar ao final, você vai, por pagar ao final, levar em conta a demora na prestação de serviço ou não. Você vai levar em conta a qualidade da prestação de serviço ou não também.
Bom, nossos meios de contato, mais uma vez, solicitação sua. Vou deixar o meu WhatsApp profissional, que é o DDD 21 99627 5880. Mais uma vez, André, agradecendo por estar aqui no seu programa e estamos aí à disposição. Muito bem. Doutor Tenório, suas considerações finais, os contatos. Nossos contatos, né? Nossos contatos, então, é a nossa fanpage Somos Todos Tenório, a nossa hashtag é o hashtag Somos Todos Tenório e o nosso WhatsApp é o DDD 21 98105 8078 21 98105 8078 e que Deus abençoe a todos. Muito bem, esse foi mais um quadro de entrevistas aqui na sua Rádio Viva e os canais parceiros que estão em rede conosco. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, Rádio Viva. Você pode também estar acessando aí o nosso site www.radioviva.net.br e também estamos no Instagram. No Instagram é @RádioVivaVR. Conecta com a gente porque tem muita informação bacana para você. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.